Vamos a Washington, vamos à Flórida agora. Em entrevista a uma rede de TV americana, o presidente Donald Trump revelou ter conversado com o líder chinês Xi Jinping, um telefonema na semana passada, antes, portanto, da posse, agora na segunda-feira. O Eliseu Caetano tem os detalhes para a gente. Ele falou algo mais sobre o tom da conversa, Eliseu? Sim, Rafael, segundo Donald Trump, foi amigável, viu? Muito bom dia para você, para a Lívia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos. Neste momento aqui na costa leste americana são 6 horas da manhã com 37 minutos e a temperatura aqui no sul da Flórida, 9 graus Celsius. Rafael, acho que eu trouxe o frio lá de Washington para cá, viu? Mas lá, apesar da temperatura estar baixa, pelo menos na Casa Branca, está quente, muito quente, porque Donald Trump deu ontem à noite uma entrevista a uma rede de TV aqui nos Estados Unidos e garantiu que antes de assumir como 47º presidente do país, ele teve uma conversa informal com o líder chinês Xi Jinping. Segundo ele, foi uma conversa informal e com o objetivo de ampliar os laços comerciais entre os dois países, o que mostra claramente que mesmo antes de assumir, Donald Trump já estava ali tentando mover as peças desse xadrez político da geopolítica internacional, viu? Agora, por que isso é tão importante? Primeiro, eles falaram sobre o TikTok, algo que não vem apenas de encontro ao interesse dos americanos, mas de diversos outros países do mundo, com relação à legislação das redes sociais. Eles também falaram sobre outras questões importantes, sobre como, por exemplo, a ilha de Taiwan e até acordos comerciais bilaterais entre os países. Ou seja, os líderes, agora líderes das duas maiores economias do mundo, já estão conversando sobre internet, comércio e até aqueles problemas, que eles estavam tendo de comunicação. Estava todo mundo com medo de uma possível guerra lá no Mar do Sul da China. Eles até sobre esse tema, que é muito sensível, falaram, viu? Desde que assumiu o cargo, Donald Trump tem prometido aí uma série de coisas, entre elas uma taxa punitiva de 10% sobre as importações chinesas, porque segundo Donald Trump, ele disse que, por exemplo, o fentanil está sendo enviado da China para os Estados Unidos via México e Canadá. No entanto, Donald Trump não impôs tarifas automaticamente ao país lá da Ásia, como havia prometido durante a sua campanha. Ele também ameaçou tarifar aí a União Europeia, o México e o Canadá. Agora eu separei as principais citações, os principais trechos dessa conversa dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, correu tudo bem, foi uma conversa boa e amigável. E ele disse ainda mais, eu posso fazer isso, quando perguntado se poderia fazer um acordo com a China sobre as práticas de comércio justo. Trump disse ainda que preferiria não usar tarifas contra a China, mas chamou as tarifas de, abre aspas, tremendo poder, fecha aspas. Outra frase de impacto de Donald Trump foi, mas temos um poder muito grande sobre a China, que são as tarifas, e eles não as querem. E eu preferia não ter que usá-las, mas é um poder tremendo sobre a China, fecha aspas, acrescentou Donald Trump. Nesse contexto de que eles estão envolvidos em uma série de desentendimentos diplomáticos e até mesmo econômicos, incluindo aí uma rivalidade tecnológica, uma rivalidade militar acelerada, disputas comerciais, bem amargas, e aí inclui-se o Brasil, diversos países da América Latina, as preocupações de Washington também com o uso de tecnologia, de aplicativos como o TikTok, que segundo o Pentágono é utilizado no país para pegar dados de americanos e vender para o país asiático. Então, o presidente dos Estados Unidos, mais uma vez, chama a atenção por provar que mesmo antes de ter assumido o cargo, já estava se movimentando e tentando ali movimentar as peças desse xadrez geopolítico. A gente vai seguir daqui dos Estados Unidos acompanhando tudo o que acontece, tanto aqui quanto no mundo, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan para atualizar essa ou outras informações. É com vocês aí no estúdio, Rafa, Lívia. Valeu, Eliseu Caetano, ao vivo e direto dos Estados Unidos. Deixa eu ouvir a Deise Ciocari e o Cristiano Vilela. Será, como foi no primeiro mandato de Trump, uma relação tensa, muitas vezes de medição pública de forças, mas aparentemente não interessa a nenhuma dessas duas grandes potências, as maiores do mundo, uma radicalização excessiva da relação, É importante encontrar um lugar que seja minimamente confortável, tanto para os americanos quanto para os chineses, Deise.
Rafael, essa possibilidade de usar as tarifas aí também ela tem dois pontos importantes, né? Porque ela tem o impacto econômico e a fragmentação do sistema global, né? Por quê? Porque se o Trump concretizar isso tende a desencadear retaliações, vai aprofundar um ciclo de protecionismo e de guerras comerciais. No curto prazo, isso até pode beneficiar alguns setores estratégicos dos Estados Unidos, como, por exemplo, o agronegócio, a indústria pesada, mas quando ele reduz a concorrência externa, ele acaba prejudicando também o cenário interno. A médio e longo prazo, as consequências elas podem ser desastrosas. Aí vamos pensar aqui para os Estados Unidos. Pode acontecer um aumento nos custos da importação e isso pode se refletir em preços mais altos para os consumidores americanos, agravando a inflação. Para a União Europeia e para a China, apesar de serem diretamente impactados pelas tarifas, esses blocos econômicos possuem capacidade de diversificar os mercados e de formar novas alianças estratégicas, o que pode reduzir a influência dos Estados Unidos no comércio global. Para o sistema global, essa proliferação de medidas protecionistas, ela pode levar a uma fragmentação do comércio internacional, e isso pode prejudicar principalmente as economias emergentes, que dependem desse mercado global integrado, né? Então, essa estratégia de Trump, ela não é, obviamente, apenas econômica, mas ela também é geopolítica. E quando ele ataca parceiros tradicionais como a União Europeia, ele mantém uma postura beligerante com a China e ele enfraquece as alianças fundamentais e incentiva o avanço de blocos alternativos. Então tem que ver como que ele vai lidar com isso, né? O que a gente sempre fala, como que ele vai lidar com a política real. Exatamente. Donald Trump tem absoluta clareza de que fazer esse tipo de gesto com a China, ele é importante por diversos sentidos. Não cabe, não interessa aos Estados Unidos qualquer tipo de embate mais ácido, mais efetivo, mais evidente. Os conflitos, eles podem se dar no por detrás, com algo que já é feito e já vem sendo feito nos últimos tempos, mas agora os Estados Unidos buscam, sob a direção de Donald Trump, sob o comando de Donald Trump, ter um posicionamento mais firme, se colocar mais ativamente e, eventualmente, fazer com que o avançar de China, de Rússia, de outros atores, especialmente a China, de outros atores na política global, acabe ficando cerceado por uma condução mais efetiva dos Estados Unidos, uma condução mais firme dos Estados Unidos. Então, eu vejo que esse é o direcionamento que deve se dar na política americana ao longo dos próximos anos.